Bom dia, pessoal. Gravando esse vídeo para dar umas dicas para o nosso encontro de sexta-feira. A gente vai ler detalhadamente, aprofundar no item 7 do capítulo que a gente está estudando, o item que se chama Áreas de Exercício Democrático. Meu objetivo nessa aula vai ser detalhar, a partir da distinção feita no item anterior entre democracia formal e substancial, como que é possível exercer, uma expressão até muito usada, como é possível exercer a democracia em 4 áreas, campos, possibilidades que ela tem, que são a área ou espaço político, social, econômico e jurídico. Então nós vamos detalhar o que significa agir democraticamente em cada um desses âmbitos, desses níveis, tendo em mente sempre a distinção anterior entre democracia formal e democracia substancial, ou seja, as regras, o conjunto das instituições, como os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, como a democracia formal, e os objetivos almejados, desejados dessa estrutura que a gente chamou de democracia substancial. Então, eu decidi andar mais devagar, mas detalhar um pouco mais essa parte do capítulo e dividir em 2 partes os nossos próximos 2 encontros. Nesse, então, entender melhor quais os problemas, dificuldades dos regimes democráticos, por que nem sempre a democracia substancial é alcançada, uma vez que formalmente parece ser tudo muito bem articulado. O que dá errado? Em que momento? Em que áreas? É sobre isso que a gente vai falar um pouco, trazendo exemplos e tendo como fio condutor o nosso livro didático. E para uma aula posterior, vamos falar de desvios da democracia, falar um pouco da noção de totalitarismo, os diferentes totalitarismos que aconteceram no século XX. Tá? Então esse é o nosso, mais ou menos, nosso cronograma das 2 próximas aulas. No item sobre a democracia política, a autora começa chamando a atenção para um fato básico da democracia, que é a distinção entre o público e o privado. Essa distinção tem um objetivo, que é deixar claro que quem estiver ocupando um cargo de poder temporário não pode confundir isso e achar que é aquele poder, aquele cargo, é posse, ele é proprietário dessa posição de poder. Então, a primeira distinção básica é entre essa esfera pública e a privada, e estabelecendo como a esfera pública aquela com a qual todo mundo tem responsabilidades, direitos, deveres, os quais a gente vai ver mais detalhado em seguida. Um próximo conceito importante que aparece aqui é o conceito de sufrágio universal. Significa o voto universal e secreto como um instrumento para eleição dos representantes. Há um problema, segundo a autora, em relação ao uso desse instrumento, que é o voto, que ela chama atenção para o fato de que nas eleições políticas, muitas vezes o voto é influenciado não pelo posicionamento político dos representantes que estão pleiteando cargos, mas o convencimento parte de profissionais de marketing
que criam estratégias para que um determinado candidato seja mais bem apresentável para um determinado setor da sociedade e conduza, assim, então, essa campanha eleitoral no sentido não de dar o maior esclarecimento possível aos eleitores na hora de escolherem os seus candidatos, mas de usar toda a força do marketing e da publicidade para que o candidato para o qual eles trabalham seja apresentado de uma maneira mais convincente. Em seguida, a autora chama atenção para a ideia de que o cidadão não é apenas aquele que pertence à cidade, mas é também aquele que participa do poder. Essa é uma das características básicas, né, da democracia. Mas é importante que essa participação se dê tendo em mente sempre aquela distinção inicial entre o público e o privado. Uma série de fatos que existem nessa inter-relação entre o público e o privado são os direitos, deveres e obrigações que os cidadãos possuem. Então, você tem direitos civis, direitos sociais e obrigações. Cito a nossa autora. Direitos civis: vida, segurança, propriedade, igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, expressão, religião, opinião e movimento, entre outros. Direitos. Direitos sociais: saúde, educação, trabalho, lazer, acesso à cultura, proteção em caso de desemprego ou doença. E obrigações: pagamentos de impostos, responsabilidade coletiva, solidariedade e participação efetiva no sentido de desempenho da cidadania ativa, muito além do importante ato de votar. Na sequência, a autora fala, então, de alguns problemas relacionados a esse modelo democrático, e ela fala da apatia das pessoas em agirem democraticamente, assumir essas responsabilidades ou obrigações, além do risco de manipulação do voto por profissionais do marketing, e ela aponta uma solução, um caminho que ela acredita que pode ajudar a lidar com esses problemas. Eu quero que na leitura vocês atentem para isso e percebam qual é o caminho que ela propõe aí. A partir do fim da primeira coluna, começo da segunda coluna da 231. Ok? Prestem atenção então que eu vou começar pedindo para ouvir os comentários de vocês a respeito disso. Para o tópico democracia social, eu quero que vocês também vejam como que a estrutura do texto primeiro apresenta os aspectos estruturais para depois falar dos problemas, né? Por que o aspecto substancial não é alcançado. Então, o foco da democracia social está nessa noção de igualdade social. No entanto, temos muitos problemas que impedem que esse objetivo seja alcançado. Tópico seguinte, democracia econômica. Eu quero que vocês procedam de maneira parecida com o anterior. Primeiro, identifiquem qual é o objetivo e depois quais os problemas que impedem que esse objetivo seja alcançado. Sobre a democracia jurídica, a autora retoma a origem da luta por direitos a partir dos movimentos da Revolução Francesa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e seguir comentando continuidade desse tópico sobre democracia jurídica, falando de alguns exemplos que a autora evoca no final
do item. Ok? Então são essas as dicas para se preparar para a aula de sexta-feira, para vocês poderem participar e aproveitar melhor a aula. E é isso. Na aula eu também vou falar um pouco mais sobre a proposta de atividade assíncrona, sobre os vídeos, sobre democracia que eu postei na nossa sala de aula virtual. Ok? Então é isso. Bons estudos e até sexta.